Graça e paz, irmãos. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2. Profeta Jeremias, capítulo 2. Graças a Deus pela oportunidade. Graças a Deus pelo momento de adoração, de comunhão com os irmãos. Jeremias, capítulo 2. No versículo 4 a seguir diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: Onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e de sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas, depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: Onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar e atentai bem e vede, se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, postos que não eram deuses. Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de água vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos? Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pelo dia que o Senhor nos deu, por mais esse momento, ó Pai, em união, em comunhão com o Teu Espírito Santo, na Tua presença. Nós te louvamos, ó Senhor, pela Tua palavra que é viva, a Tua palavra, Senhor, que transforma, a Tua palavra que nos aponta a direção certa, nós te louvamos por ela. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa noite, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha com a Tua palavra, venha de encontro com a necessidade de cada um de nós, ó Pai. Nós te agradecemos pela Tua companhia, pela Tua presença, pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, é que nós oramos, Senhor. Amém. Irmãos, o Deus de Israel é o único Deus. Fora dele não há Deus, acima dele não há Deus, abaixo dele não há Deus. Ele é o único Deus. Diz que o universo não pode conter a sua glória, então não tem espaço para outro Deus. Ele é único. Cultuam por aí um deusinho, entre aspas, né? Um deusinho com letra minúscula. O Deus da religiosidade, que faz dos seus líderes celebridades. E quando chegar a esse posto de celebridades, passam a se sentir semideus. E passam a fazer o quê? Partem para o individualismo, para as disputas, faz com que a religião deles se torne um comércio, vire uma casa de barganha. Aliviam a consciência dos seus seguidores,
com promessas de que tudo está bem, de que tudo vai dar certo, com a única intenção só de meter a mão no bolso do povo. Mas o nosso Deus aqui, o Deus de Israel, ao qual servimos, ele é o Deus vivo, o Deus bondoso, o Deus diferente, o Deus do socorro, o Deus da doação, o Deus da ajuda, o Deus bem presente e zeloso, o Deus imparcial, o Deus que não aceita suborno, o Deus que não se cansa. Mas, às vezes, ele diz, olha, basta, parou por aí, já deu. E foi o que ele disse aqui, chega, basta o reino do sul de Israel. Estavam divididos o sul e o norte já tinha ido embora com Jeroboão, se perdido, o sul tinha permanecido com o Senhor, mas chegou um ponto aqui que o Senhor disse, olha, chega, basta. Disse ao povo de Judá, ao povo aqui de Judá e Benjamim, ele disse, chega, basta a sua querida cidade de Jerusalém, que estava tomada de injustiça. No capítulo 5 aí de Jeremias, ele desafia alguém que entrasse em Jerusalém, percorresse as ruas de Jerusalém e procurasse por alguém que praticasse a justiça, procurasse por alguém que falasse a verdade. E por não encontrar, ele disse basta. Ele disse chega. Por estarem sempre no templo, achavam que podia fazer tudo o que o povo ao seu redor fazia. Achavam que por ter uma religião, podiam viver como o povo aqui ao seu redor, praticando todas as coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Afinal, o templo estava ali, para picotar o cartão. Os falsos profetas estavam dentro do templo de Jerusalém, para aliviar a consciência desse povo. Para eles estava tudo tranquilo, tudo estava em paz. Mas, irmãos, não tinha nada tranquilo no reino de Judá, nada estava em paz em Jerusalém. A maioria da população estava perdida. Mas, graças a Deus, nem todos estavam perdidos. O Senhor olha aqui para a casa de um sacerdote em Anatote, aqui nas terras de Benjamim, e levanta o seu filho Jeremias como profeta. E o Senhor levantou esse homem para uma tarefa árdua, irmãos. Qualquer um de nós, no lugar dele aqui, diríamos, não, eu não vou não. Tem jeito não. É impossível. E o Jeremias, até que ele quis fugir, ele quis correr, mas não tinha como. O chamado do Senhor era irrevogável. O chamado para o Senhor aqui para ele não tinha como ele fugir. E tudo só foi possível porque o Senhor estava com ele. A coisa não foi fácil, não. O Senhor o levantou aqui contra a nação inteira. E principalmente contra o poder político e religioso da época. O Senhor levantou aqui contra reis, príncipes, sacerdotes, intérpretes da lei, pastores, ou seja, um contra todos. Hoje à tarde eu ficava aqui olhando para a vida desse Jeremias e pensando como nós somos frouxos. Às vezes nós corremos de um dia de oração, corremos de um dia de jejum, corremos de fazer um devocional aqui na frente, corremos de compartilhar uma palavra aqui na frente, não queremos pregar para ninguém, corremos de tudo. Corremos de coisas que não dá para comparar com essa missão aqui recebida por Jeremias. Repreender a nação inteira e chegar no nariz dos pastores, dos sacerdotes, e dizer, olha, convertam-se, mudem as suas práticas, mudem as suas atitudes, vocês estão curando superficialmente a ferida do povo de Deus, dizendo paz, paz, quando na verdade não há paz. Vocês estão pregando prosperidade, vida boa para o povo, quando na verdade está vindo terror, quando na verdade o Senhor está mandando juízo. Um chamado desses aqui, qualquer um de nós
Talvez diria, ó Senhor, eu estou fora dessa barcada. O pastor Tamar gosta de falar, né, que está fora da barcada. Qualquer um de nós talvez diríamos isso para o Senhor, né? Afinal de contas, Senhor, eu tenho autoridade sobre a minha vida, eu tenho o poder de decidir sobre o que eu quero ou não quero fazer, eu tenho poder sobre mim, né? Talvez nos dias de hoje, algum de nós diríamos isso ao Senhor. Eu sou o meu dono, eu tenho o poder de decidir sobre mim. Mas o Jeremias aqui, ele não era frouxo e também não se sentia o Deus de si mesmo. Ele não se sentia o Deus de ter, assim, autoridade sobre si mesmo. O Jeremias, ele era convicto da soberania do Criador. Ele era convicto da soberania do Todo-Poderoso, que fez tudo conforme a sua vontade. E é bem isso que ele vai nos afirmar no capítulo 1, versículo 4 e 5. Dizer, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu separei e designei profeta às nações. Simples assim, por quê? Porque ele é o Criador. Ele é o Criador, ele escreve a história e nós apenas criatura. E tudo o que ele faz é bom. E você quer ver como é que ele não muda? Mais ou menos 600 anos depois, o que ele volta a dizer as mesmas palavras para pessoas diferentes. João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário. Eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos. E agora, criatura? E agora, Jeremias? Correr do Criador para onde? Se esconder do Criador aonde? Ele é quem chama. Ele é quem decide. Ele é quem escolhe. Vai correr dele para onde? Fugir dele para onde? E tudo o que ele faz é bom. Jeremias foi feito para isso, veio ao mundo para isso. O jeito agora era encarar de boa, né? Para que as coisas ficassem leves, para que as coisas se tornassem leves. E o Jeremias topou a parada. Não tinha como resistir ao chamado do Senhor. E a pregação desse homem, meus irmãos, ela não alisava o ego de ninguém. A pregação desse homem era o contrário de tudo o que eles estavam ouvindo. A pregação dele era desconfortável aos ouvidos da nação inteira. A pregação dele nos ouvidos dos sacerdotes, dos pastores, era um berro, era um grito. Eles viviam pregando que o templo iria protegê-los, que por terem uma religião tudo estava bem. Aí a gente vai em 2 Reis, capítulo 24, o Senhor fala que eles se tornaram odiosos. O Senhor fala que se afastou da presença deles, afastou aquele povo da presença dele para ele não moer tudo, para ele não destruir tudo. Verdadeiramente o Senhor estava triste com o seu povo aqui. Que sentido tinha, irmãos, as reuniões deles? Que sentido tinha o culto desse povo, irmãos? Todos corrompidos e sem rumo. Viraram as costas para o verdadeiro Deus, para o único Deus. Abandonaram o caminho do único Deus. Entraram para as práticas religiosas pagãs. Estavam sacrificando até os seus próprios filhos. Que sentido fazia a reunião desse povo? E o Jeremias, ele não veio pregando arrependimento em troca de um livramento. Ele não veio dizendo, olha, se vocês se arrepender, quem sabe o Senhor maneira a mão? Se vocês se arrepender, quem sabe o Senhor também se arrependa? Não. Aí no versículo 14, 16 do capítulo 1, no capítulo 19 inteiro, a gente vê que o Jeremias veio dizendo, olha, o tempo do arrependimento acabou. O tempo do arrependimento passou. Já foi. O Senhor deu tempo, vocês não se arrependeram. Agora vem o quê? Agora vem cativeiro. Agora vem juízo.
Havia passado o tempo do arrependimento e eles iam ser provados em terras estranhas. Irmãos, e esse ser provado aqui, eu quero abrir um parênteses aqui, eles não iam para uma terra estranha e de repente alguém lá ia fazer alguma coisa que ia impactar o céu, que ia comover o Senhor, não. Esse ser provado aqui é uma oportunidade que o Senhor estava dando a eles e nos dá de nós vermos o que está dentro de nós provarmos para nós mesmos o que está errado dentro de nós. Dúvida sobre o ser humano, o Senhor nunca teve, é uma coisa que o Senhor nunca teve, é dúvida sobre o ser humano. Iam para o cativeiro para enxergar o que estava dentro de si, para ver aquilo que estava dentro de si, para se convencer de que verdadeiramente estavam errados. E o cativeiro era temporário. Quando mudassem o coração, quando mudassem as atitudes, voltariam para a sua terra. E a gente vê aqui um homem contra uma nação inteira, baixando o cacete, irmãos. A pregação de Jeremias era cajado. Pregava com muito amor, mas era cajado. Era couro. Se você estudar o livro de Jeremias, ler o livro de Jeremias, você vai ver a opressão sobre a vida desse homem, a pressão sobre a vida desse profeta, o povo tentando fazê-lo parar, o povo tentando calar a boca do profeta, tentando fazê-lo desistir, porque só pregava o que eles não queriam ouvir, só pregavam mudança de vida, transformação de vida, e é tudo o que eles não queriam. Como judiaram desse profeta, irmãos? Por quanto sofrimento passou esse homem? E o engraçado é que Deus permitiu o sofrimento na vida desse homem, para que aquele povo que estava fazendo ele sofrer, visse através do sofrimento dele o quanto o Senhor, o Criador, também estava sofrendo, pelo descaso do seu povo, pelas ofensas do seu povo. Eu disse agora há pouco que ele não mudou, não muda, né? Mais ou menos 600 anos depois aí, vem ele ao vivo e a cores, em carne e osso, no meio do sangue dele derramado, com o rosto todo desfigurado, cravado numa cruz, para mostrar para nós o quanto ele sofreu pelo nosso pecado. Quanto sofrimento lhe causou os nossos pecados. E Deus não queria cativeiro para o seu povo. Deus não queria o sofrimento para o seu povo. No versículo 7, o desejo do Senhor aqui era para que esse povo habitasse, esse povo possuísse, desfrutasse do melhor nessa terra. Por isso ele cuidou, por isso ele orientou, por isso ele tratou desse povo o tempo todo. Aí no capítulo 11, versículo 7, ele diz que desde a madrugada, desde manhã cedo, o dia todo até a noite, ele orientou, ele ensinou, ele cuidou. Mas bastou a vida deles melhorar um pouco, irmãos, para eles se tornarem como um bando de adolescentes. Quando se reúnem, praticam os mesmos erros, né? Aqueles que estão chegando praticam o que é pior, para se sentir aceito, para se sentir que faz parte do meio, praticam coisas piores. Israel estava pior que o povo ao seu redor. Israel foi chamado para ser separado, para ser diferente, para ser exemplo, para entrar naquela terra, consumir com aquele povo, sumir com aquele povo dali, parar com essas práticas religiosas. Mas e o que eles fizeram ao entrar na terra? Abandonaram o Senhor, quebraram a aliança, se tornaram um bando de infiéis, praticantes das mesmas coisas. Para quem estava sacrificando os próprios filhos, o que era cuidar de órfão, de viúva, de necessitado, e o Senhor ainda lembra eles dessas pequenas coisas. Vocês abandonaram os órfãos, abandonaram as viúvas.
Problema de quem ficou órfão, né? Problema da viúva. Quem mandou o marido dela morrer? Abandonaram os necessitados. Talvez olhava e falava, não, isso aí é vagabundo, é Deus tratando. E o Senhor disse que eles se tornaram um bando de fraudulentos. Ficavam cuidando um do outro para ver onde ia derrubar o irmão, para tomar o que tinha, para passar a perna. Só visavam lucros, benefícios em tudo. No capítulo 2, 27, o Senhor fala que eles não viraram nem o rosto. Se tivesse virado o rosto, estava caminhando, né, meio que olhando de lado. Mas não viraram nem o rosto, já viraram as costas. Foram em direção contrária, tomaram outro rumo. Foram atrás dos ídolos. Agora ia trocar Deus pelos ídolos, por quê? O ídolo não cobra nada. Você cultua um ídolo, você pode viver do jeito que você quiser. Vai lá, acende uma vela na frente do ídolo, com a prática religiosa para aliviar a própria consciência, amanhã ou depois, ou uma hora depois, pode estar praticando as mesmas coisas, não tem cobrança. Por isso é que o Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, né, que o ídolo em si mesmo nada é. Sentiam aliviados em servir os ídolos e abandonar a Deus. Irmãos, e ídolos não é só aqueles bonequinhos de barro ou de madeira com feição de gente, não. Às vezes cultuamos ídolos que nos faz mais mal do que aquilo. Tem ídolos por aí que podem nos roubar do Senhor, já roubou faz tempo. E não é nem um bonequinho de madeira ou de barro com feição de gente. A perdição desse povo aqui, irmãos, de todo Israel, foi total. No final do versículo 7, o Senhor fala que eles se tornaram repugnantes, detestáveis, odiosos. No capítulo 5, versículo 28, o Senhor fala que os feitos deles ultrapassou até o do maligno. Mas o Senhor é misericordioso. O Senhor corrige com o coração cheio de amor, com justiça, mas o coração cheio de amor. Mesmo sentenciados aqui, ele lhes pergunta com amor no versículo 5. Assim diz o Senhor, que injustiça vossos pais acharam em mim, para de mim se afastarem. Agora presta atenção numa coisa aqui nesse versículo 5. O Senhor nos diz que o nosso valor está naquilo que buscamos e servimos incessantemente. Continuando no versículo 5, abandonaram o Senhor e seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. O nosso valor está naquilo que servimos, naquilo que buscamos. Deus é o motivo do nosso viver. Deus é o motivo do nosso culto. O que passou daí já se tornou ídolo, já nos roubou do Senhor. Continuando o versículo 6, por que não perguntaram, onde está o Senhor? Por que não clamaram a mim, o seu Deus, o único Deus, o Deus vivo? E o Senhor traz aqui agora a lembrança deles, uma história bem conhecida de todos. Uma história de amor, de aliança, uma história de cuidado, a qual eles abandonaram e não fizeram caso algum. Seguindo o versículo 6, por que não perguntaram aos seus líderes, aos anciãos, aos mais velhos? Por que não clamaram, onde está o Senhor que nos conduziu pelo deserto? Por uma terra árida, cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive. E por que eles passaram? Por que eles sobreviveram tanto tempo nesse lugar? O Senhor está trazendo aqui a memória deles, irmãos, a nuvem. A nuvem que os alimentava, que iluminava, a nuvem que refrescava, a nuvem que dava direção naquela caminhada, aquela simples nuvem, que era a mão do Senhor estendida sobre eles, a mesma mão que foi cravada por nós no madeiro. O Senhor está trazendo a lembrança deles aqui,
que ele sempre esteve no meio deles, a presença dele sempre foi real no meio deles, desde a saída do Egito, desde o deserto. O Senhor sempre esteve com eles. Eles é que entraram aqui na vida boa, e as coisas ao seu redor aqui foi enganando. As coisas ao redor deles aqui foi embrulhando, foi cegando devagarinho. Eles foram se distanciando e abandonaram o único Deus. Se envolveram com tudo ao seu redor. E deixaram de clamar ao único Senhor. Irmãos, nós não somos diferentes deles, não. Nós somos feitos do mesmo pó. Quem é que tem ouvido o nosso clamor? A quem nós temos clamado? Eles estavam tão perdidos aqui, tão desviados do caminho do Senhor, que haviam esquecido da aliança, das promessas que Deus fez a Abraão, pai deles. Estavam tão desviados, tão perdidos aqui, que esqueceram da aliança, das promessas que o Senhor fez com eles pelo deserto, quando viviam embaixo da nuvem. Esqueceram que aquela terra era deles. Eles iriam para o cativeiro. Mas uma boa parte deles, e a descendência aqui de muitos, eles voltariam para a terra que eles amavam. E voltariam com a aliança restaurada, voltaria sob uma nova aliança, né? Irmãos, igreja é igreja, Israel é Israel, irmãos. Igreja é igreja, Israel é Israel. Israel é algo particular do Senhor. É coisa particular do Senhor. A igreja jamais vai substituir Israel. A igreja não tomou o lugar de Israel e não vai tomar nunca. O Paulo fala que eles foram endurecidos para que nós fôssemos alcançados. São ramos que foram quebrados para que ramos bravos, que somos nós, fôssemos enxertados. Quanto ao Evangelho, Paulo também fala que são inimigos, mas por causa dos patriarcas são amados. E aquela terra o Senhor deu a eles. Aquela terra o Senhor deu ao pai deles, a Abraão, e à sua descendência. Podem tirá-los dali, eles voltam. Podem esparramá-los por entre as nações, eles vão voltar ali, porque a terra é deles e é para sempre, eternamente eles vão viver ali. Quem disse foi o Senhor em Gênesis 17. É dos filhos de Israel aquela terra. E é para sempre. Foi o Senhor quem a deu. O cativeiro era temporário. O cativeiro era um tratamento do Senhor na vida deles. E quem determina o tempo do cativeiro é o coração de quem vai para ele. Se o coração endurece, o tempo prolonga. Se o coração amolece, o tempo encurta. Mas eles estavam tão endurecidos que o Jeremias fala no capítulo 25 que seria necessário 70 anos. Seria necessário 70 anos nas mãos do rei Nabucodonosor. Agora, olha que coisa mais linda, irmãos, de um Deus aqui que quer tratar, de um Deus que quer corrigir, não quer destruir o que é seu. Por isso ele corrige com amor, né? Eu meditando nisso aqui à tarde, eu pensava, Deus devia estar olhando para essa nação com vontade de moer, mas ele olhava para eles e se lembrava de Abraão. Eu fiquei pensando, Deus devia olhar e falar, vontade de moer, mas eu me lembro do meu amigo Abraão, daquela pessoa que eu tinha prazer em vir ter com ele nessa terra.
Eu me lembro do irmão de vocês, Moisés, que eu falava face a face. A vontade de acabar com vocês, mas eu me lembro de José, que eu tanto amei, e o levantei como governador do Egito. A vontade é moê-los, mas eu olho para o meio de vocês e vejo Jeremias, vejo Ezequiel, vejo o meu muito amado amigo Daniel, que eu vou levar para esse cativeiro para colocar o dedo no nariz daqueles reis e mostrar para eles que eu estou corrigindo vocês, mas os amo. Para mostrar para quem está sendo vara de correção na minha mão, que eu mando vocês para o cativeiro, mas vou junto. Eu só consegui ver isso aqui do versículo 10 a seguir. Diz o Senhor: atravessem o mar, vão até as nações vizinhas, vai para o oeste, vai para o leste, vai para Chipre, para Quedar. Vejam, observem bem, reparem bem, pergunta se alguma vez aconteceu algo assim. Pergunta se alguma nação já trocou seus deuses, e eles nem sequer são deuses, diz o Senhor, o único Deus vivo. Versículo 12, espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados. O meu povo trocou o único Deus, o Deus vivo. O meu povo trocou o Deus vivo por coisas inúteis. O meu povo trocou a sua glória, o seu brilho, o seu esplendor por trevas, trocou luz por trevas. Trocou por coisa de nenhum valor. Irmãos, que nada venha nos desviar dos caminhos do Senhor, irmãos. Nada. Fora dele, diz aqui o versículo 13, as cisternas que cavarmos serão rachadas, não vão reter águas, irmãos. Ele é o único Deus. Qualquer caminho que tomarmos que não nos leve a esse Deus, irmãos, é caminho de perdição. Nesse versículo 13, ele nos mostra tanta coisa, ele nos mostra aqui que a água é vida. E a única fonte da água viva é o Senhor, é o nosso Deus. A samaritana que o diga, né, lá em João 4. Meio-dia em ponto, vai lá para um poço que estava perto das terras que José deu ao seu filho. Que Jacó deu ao seu filho José. Meio-dia em ponto, vai lá para o poço do seu pai Jacó tirar água. Chega lá, está ele, a fonte de água viva, sentado esperando ela. Sozinho esperando ela. Quando ela provou da água viva, ela abandonou lá a moringa, o pote, os cântaros dela e correu para dentro da cidade chamando o povo: vem ver quem eu encontrei, vem ver quem eu encontrei. Fora do Senhor, irmãos, qualquer cisterna, qualquer poço que cavarmos, irmãos, ele está dizendo que não vai reter água, porque ele é a fonte da água viva. O Senhor nosso Deus. Quebra de aliança com o Senhor é suicídio, irmãos. Quebrar a aliança com Deus, abandonar os caminhos de Deus é pedir para sofrer. Foi o que aconteceu com esse povo de Judá, de Benjamim. O Senhor os levou para o cativeiro. Às vezes ele não vai nos levar para o cativeiro, ele traz o cativeiro até nós, né? Nós não vamos sair daqui, vamos permanecer aqui, continuar aqui, mas o cativeiro vem, né? O sofrimento vem. Por quê? Porque quebramos a aliança. Por quê? Porque abandonamos a fonte de água viva, que é o Senhor nosso Deus. Cativeiro é tempo de sofrimento, irmãos. Moisés falava, Davi falou, o escritor aos Hebreus falou: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. E o que mais nós temos ouvido é a voz do Senhor no nosso coração, irmãos.
quando queremos tomar caminho diferente, o que mais nós ouvimos é a voz do Espírito Santo no nosso coração. E Ele pede para que não endureçamos o nosso coração quando ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus. Se põe em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é que traz vida na nossa vida, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra nessa noite, meu Deus. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos mostrado que o Senhor se preocupa conosco, o desejo do Senhor para cada um de nós, Pai, é que para que vivamos, para que desfrutamos no melhor dessa terra, Pai. Mas às vezes, Senhor, a compreensão que temos, o entendimento que temos dessa terra, o que traz alegria, o que traz paz, Senhor, é totalmente aquilo que é contrário à Tua vontade, Senhor. Às vezes somos enganados, Senhor, por desejos errados do nosso coração, Pai. E nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja nos apontando o caminho, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja nos direcionando, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos faça sensível à voz dele, Senhor, para não tomarmos caminhos que não te glorifica, para não tomarmos caminhos, Senhor, que não te louva, Pai. Para não tomarmos caminhos que o final dele é sofrimento, Pai. Permaneça conosco, Pai. Essa é a nossa oração, o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel. Babilônia não é teu lugar. Clama
teu Deus, e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Clama ao teu Deus, e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos nesse momento participar da ceia. Uma palavra reflexiva, uma palavra que nos chama a atenção. A desobediência custou muitas lágrimas para o povo de Israel. E a desobediência custará muitas lágrimas a nós, Igreja de Deus. Vale a pena, quando a gente ouve uma mensagem assim, ouve um hino assim, a gente pensar em nossos caminhos, como têm sido os nossos caminhos. O nosso Deus é cheio de graça, cheio de bondade, cheio de misericórdia, cheio de amor. Mas Ele não é um pai omisso, como nós somos, como homens. Ele é justo, santo, que pune o pecado, que dá varada, que dá chibatada em seus filhos para melhorá-los, porque são filhos. Então, irmãos, é hora de nós amolecermos o coração e começarmos a chorar pela vida errada e por tantas prioridades que temos dado àquilo que é vão, aquilo que é perecível, aquilo que vai ficar aqui. E nós estamos diante de uma mesa que aponta para o passado, que confirma a presença do Cristo aqui no presente e que nos enche de esperança de um futuro promissor, garantido aos seus filhos. Hoje à noite tivemos uma mensagem que nos chama a atenção. De manhã tivemos uma aula que nos edificou tanto. E eu quero convidar você, diante dessa mesa, a pensar no que estes elementos significam e representam para você. Aqui nós estamos diante do amor de Deus. Quando eu olho para esses elementos, eu me regozijo do amor que eles demonstram. E ao mesmo tempo que ele me faz lembrar do amor, ele também me faz tremer diante da justiça de Deus. Porque nós não estamos somente diante de uma mesa que significa o amor de Deus. Nós estamos diante de uma mesa que representa a justiça de Deus sendo feita no Filho amado, naquele que era e é, sempre foi, sempre será o Santo de Israel. Quando ele estava moendo o Filho, ele estava moendo o Filho por causa do meu pecado. Quem tinha que estar ali era eu e não o Filho.
Jesus não foi trocado por Barrabás naquela cruz. Jesus foi trocado pelo Itamar. Jesus foi trocado pela vida de cada uma das pessoas que se arrependeram de seus pecados e que tiveram ali a sua dívida cancelada. É por estes que Jesus foi trocado. Então, diante dessa mesa, a gente vem para ela com alegria, sabendo que tudo que era contra nós foi cravado naquela cruz, foi pago. E ao mesmo tempo, ela diz para nós celebrarmos esse momento em memória. Não é uma mesa que aponta só para a morte. É uma mesa que aponta para a ressurreição. Façam isso em memória de mim. Mas todas as vezes que vocês fizerem isto, em memória de mim, vocês estão anunciando a minha volta. Então essa mesa significa não só o fato de Jesus ter nascido, morrido, mas o fato de Jesus estar vivo, ressurreto, presente no meio da igreja, caminhando no meio da igreja, como ele mesmo disse nas igrejas do Apocalipse: eu ando no meio da igreja. Ele sonda cada coração. Essa mesa aponta para esse fato de que ele voltará para buscar aqueles que viveram de acordo com a vontade dele. Você tem vivido para quem? De acordo com a vontade de quem? Se não for para ele, de acordo com a vontade dele, quero lhe dizer que não é para o céu de Deus que você está indo. Nós precisamos viver de acordo com a vontade dele, se quisermos morar com ele. Então vamos nesse momento orar pelos elementos, e Paulo é bem categórico. Paulo diz na carta aos Coríntios que antes de nós comermos deste pão, antes de nós bebermos deste cálice, é para nós fazermos uma reflexão se nós estamos realmente aptos para isso. Se nós olharmos, irmãos, pecados todos nós cometemos, mas diferentemente é você cometer um pecado por acidente e você viver no pecado constantemente. E Paulo está dizendo que aqueles que comem e bebem, vivendo debaixo do pecado constante, ele está comendo e bebendo para a sua própria condenação. E Paulo diz: por isso que no meio de vocês há muitos que dormem e outros que já até morreram. Então pense bem na vida que temos levado. Confesse. E se você não está vivendo a vida cristã, eu digo para você, se eu fosse você, eu não tomava do cálice nem comia do pão. Eu iria me consertar primeiro. Então, eu não vou ficar aqui como juiz dizendo, você toma, você não toma. Você bebe e você não bebe. Por que eu não vou fazer isso? Porque a mesa não é minha. A mesa é dele. É do Cordeiro. Então é você e o Cordeiro. É a sua consciência e o Cordeiro. E isso é tão bom, sabe por quê? Porque se eu estivesse vivendo numa vida cristã de mentira, eu poderia enganar vocês todos. Chegar aqui, comer e beber tranquilamente. Quem de vocês saberiam como que eu estou vivendo? Por isso que nós estamos diante da mesa do Cordeiro. Então, quando eu venho, pego, irmãos, e eu não estou vivendo de acordo, a gente sabe que nós estamos diante daquele que tem olhos de fogo, que vê tudo, que sonda, e que diz assim: os meus olhos estão em todos os lugares,
Isso não é uma mesa de acusação, não é uma mesa de sentença, mas é uma mesa santa. E nós, como pecadores, podemos nos achegar a ela desse modo, confessando os nossos pecados, abandonando os nossos pecados, para fazermos jus àquilo que Ele fez por nós. Ele está aqui, como sempre esteve, e Ele nos convida a cear. E Ele convida aqueles que não estão vivendo a vida cristã a se arrependerem, a voltarem-se para o Senhor enquanto é tempo, conforme foi ministrado nessa noite. Muitos são os ídolos que têm roubado o nosso coração. Quero convidar aqui o Paulo Serosino, a Marta, o Paulinho da Leila. Nós vamos distribuir esses elementos. Como nós estamos numa sala bem pequena, pedir para vem mais para cá fazendo um favor por causa da caixa aí. Senão vai dar microfonia. Esse aqui é mais pesado, então eu vou dar para o Paulo. Senão a Marta vai derrubar. Pai, nós te louvamos, Deus, porque Tu és bom. A Tua misericórdia dura para sempre, Deus. Oh Deus, estamos nesse momento onde recordamos, Deus, o sacrifício do Teu Filho na cruz do Calvário em nosso lugar. Oh Deus, nós te louvamos pelo sangue de Jesus. Oh Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos comprou naquela cruz. Oh Deus, o Senhor transformou as nossas vidas. O Senhor tem transformado a cada dia o nosso viver, Pai. Nós te damos graças, Deus, porque tudo que nós temos e somos vem do Senhor, ó Deus. E nós tributamos ao Senhor toda a honra e toda a glória, Senhor. Senhor, toma a Tua igreja, Pai. Ó Deus, leva-nos a Te adorar. Faz, Deus, em nós e por meio de nós, Deus. E, Senhor, em nome de Jesus, glorifica o Teu santo nome, ó Pai. Muito obrigado, Deus, pelo sacrifício de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, nós estamos aqui, Pai, diante de Ti. Senhor, transforma cada coração aqui, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos transforma, Senhor, a cada dia, Senhor, para estar contigo, Senhor. A nossa vida aqui é tão passageira, Senhor. Oh Deus, fala conosco, Senhor. Fala com a sua igreja como o Senhor tem falado, Senhor. O Senhor está falando todos os cultos, todos os momentos conosco, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia do seu povo, Senhor. Oh, meu Deus, como nós precisamos de Ti, Senhor, como nós necessitamos do Teu amor, da Tua graça, da Sua misericórdia, Senhor. Nós não somos dignos de estar aqui, Senhor, nós não estamos dignos de pegar esse pão, de tomar esse cálice, Senhor. Mas, meu Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, diante de Ti, clamando a Ti, Senhor. Nós Te amamos, nós Te adoramos, Senhor. Nós Te damos graça por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Continue usando, Pai, Seus servos aqui na frente, Senhor, para estar falando, exortando os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos, Pai. Amém. Irmãos, então para facilitar, metade, eu acho que nós vamos ter que usar esse corredor aqui. Aí o Paulo e a Marta vão ficar ali. O Paulinho serve os meninos do louvor aqui.
ao som de uma música. Você pode sair do seu lugar, você que vai participar, pega os elementos e espera para a gente comer junto. Fernando, você e a Gisele estão aí? Eu vou passar essas bandejas, vocês ajudam atrás aí, fazendo favor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado.